Bom dia, paz do Senhor. Estamos hoje falando da terceira lição da nossa revista desse trimestre, uma lição editada pelo nosso bispo Abner, e é com muita alegria que eu agradeço a oportunidade pelo nosso pastor Davi, nossa missionária Sueli, para estar ministrando nesta manhã um tema muito importante. Diante do caos eminente, Deus nos concede o escape. E como texto de referência, eu quero convidar você que está em casa, está no seu local de trabalho, que possa nos acompanhar pela palavra do Senhor, a leitura do livro Êxodo, capítulo 14, do verso 22 ao 26. E na minha linguagem está escrito assim: os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro, e à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, entraram atrás de todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Amados irmãos, nessa introdução, a palavra escape nos traz um significado muito importante. Ato de fugir, escapulida, fuga, ou seja, de quê? Do caos. O caos eminente que estava acontecendo naquele período com o povo. Mas, ao iniciar a leitura do livro de Êxodo, você vai entender, você vai perceber, logo no primeiro e no segundo capítulo, aonde surge no primeiro momento ainda, Moisés, criança, já começa a sofrer a necessidade de se escapar, porque como as mulheres tinham filhos lindos e fortes e maravilhosos, Faraó decretou a morte de todos os filhos homens. Então, começa na história de um homem para a libertação de um bebê, o povo de Israel, a escapar daquele caos iminente. Amados, é uma história que todos conhecem, é uma história que todos já têm referências para viver. E que nós podemos dizer com esse início de introdução, que Deus não deixa de cumprir a promessa ao seu povo e para você. O que podemos estudar nesta manhã, que Deus com a sua mão forte tirou o seu povo do Egito. E assim também, ao desenrolar dessa lição, se você está passando por algum momento de caos, de dificuldade, Deus vai te tirar, nem que possa mudar toda a história, nem que Ele possa mover as águas, mas Ele vai tirar porque Deus cumpre as suas promessas. O pastor Abner traz 3 divisões para que nós possamos acompanhar. Primeiro, o cuidado de Deus na crise. Segundo, Deus vê o nosso sofrimento. E terceiro, é hora de Deus agir. E assim Deus fez com aquele povo. E nós vamos aprender de uma forma bem clara, conforme está escrito em Êxodo, capítulo 3, 12, que Deus é a nossa melhor companhia. Ainda que as tempestades estejam altas, ainda que a perseguição esteja difícil, a crise esteja assolada, as pandemias, que é o momento mundial deste momento, mas Ele é a melhor companhia para que você possa pedir socorro e prestar culto a Ele. Outra coisa importante, Ele revela em Êxodo 4:2, Ele é contigo, e assim também, quando Ele foi com o povo de Israel, Ele foi com Moisés, Ele é com você nos dias de hoje. E Ele te traz uma palavra de ânimo para você confiar, Ele não te deixa só. Você pode confirmar em Êxodo 4:27, Ele está sempre com você. Há sempre uma forma de se escapar da dificuldade, desde que você esteja atento à voz de Deus. Amados, e continuamos entendendo que Deus não se esquece da sua aliança. Ele fez uma aliança com Abraão. Ele fez uma aliança de uma forma que Ele não se esqueceu. O povo estava escravizado, o povo estava cansado e começou a clamar. E Deus se lembrou da sua aliança, de uma terra prometida que manava leite e mel. Assim para os dias de hoje também, você pode estar se sentindo aprisionado, você pode estar se sentindo limitado às suas atividades, à sua
o seu trânsito de ir trabalhar, a sua flexibilidade de estar nos cultos presenciais, mas uma coisa é certa: Ele vai cumprir as suas promessas e Ele nunca vai deixar de reinar eternamente em sua vida. Amados irmãos, há sempre um escape por parte de Deus, não importa o tamanho do caos, se ele seja local, regional, pessoal, ou conforme estamos vivendo agora, que é um caos mundial, ou seja, a ciência, os doutores, a humanidade ainda não tem. A resposta certa vai vir do Senhor. Mas uma coisa é mais importante no caos, irmão: nunca deixar de exaltar ou adorar o Senhor. Ele sempre está aguardando a sua adoração. Então, iniciando, após essa introdução, no primeiro tópico, o cuidado de Deus na crise. Amados, Deus tem a promessa, e ali então Ele cumpre essa promessa após o clamor do seu povo. Ou seja, há uma ordem para libertar o povo de Israel da escravidão. Há um chamado, e esse chamado é colocado na vida de um homem. E este homem foi capacitado no Egito, recebeu ensinamento, recebeu cultura, mas ele nunca esqueceu do seu Criador. E no dia em que o Senhor o chamou, ele se apresentou para ir libertar o seu povo e garantir e liderar para entrar na terra prometida. Afinal, Deus não nos abandona, não abandonou o povo de Israel. Ainda que seja nas horas da adversidade, Ele nunca vai te abandonar. O que podemos tirar disso? Amados, o povo estava escravizado, o povo estava na amargura, e cada vez mais Faraó aumentava a cobrança, porque eles adoravam, eles clamavam ao Senhor, ao ponto deste Faraó ser tão mau, que nem a palha eles fornecia mais para misturar com o barro. Eles já colocaram eles para colocar e separar a palha, aumentar o trabalho, ou seja, havia um momento de escravidão contínua, mas eles se multiplicavam e cresciam, e isso incomodava o Faraó, assim como incomoda o inimigo nos dias de hoje. Quanto mais dificuldades passamos, mais nós adoramos. Quanto mais dificuldades ou perseguições enfrentamos, mais nós nos apresentamos na presença de Deus, porque sabemos que a resposta certa vem dele. Amados, Ele cuida de você, Ele está cuidando de você, e essa lição nos ensina, assim como Ele cuidou do povo de Israel, Ele garantiu a sua promessa, Ele continuará garantindo para você nos dias de hoje. Ou seja, chega de sofrimento. Ainda que você esteja clamando, perguntando: Senhor, não aguento mais, máscara, álcool, limitações. Há uma necessidade, assim como houve para aquele povo. Não foi pouco tempo, irmãos, desde o período que eles passaram no Egito. Foram 420 anos. Estamos aproximadamente 8 meses, neste momento de crise, identificada mundialmente. Muitos já passaram por dores, muitos já passaram por percas. Mas uma coisa é certa: o Senhor tem a promessa para você. O Senhor tem a promessa para a sua igreja, que permanece firme e adorando. Ou seja, chega de sofrimento, irmãos. Apesar de todas as dificuldades que eles estavam passando no Egito, o Senhor não esqueceu da aliança com Abraão. Ainda que você esteja sentindo dificuldade nos dias de hoje, Deus não esqueceu da tua promessa. Se tu permanecer fiel até o dia do Senhor, uma coisa é certa: você herdará o reino, você herdará a cidade eterna, você vai morar em Jerusalém. Continue firme, porque muitos desistiram, muitos não entraram na terra prometida. Mas uma coisa é certa: permaneça fiel, porque você vai alcançar a sua vida eterna. Um fio de esperança, irmãos. Há sempre uma esperança, sim. Continue clamando. Aquele povo, mesmo que eles estavam distante, devido à escravidão, devido à perseguição, e Faraó era panteísta, ele era um homem-deus, e todos os faraós eram homem-deus. Eles falavam, decidiam e tomavam suas decisões. Eles esculpiam estátuas, esfinge em sua pessoa. Então eles eram considerados deuses, mas o povo ainda clamava a um Deus, mesmo esquecido, porque morreu José do Egito, e durante os 420 anos foi havendo um crescimento
populacional dos hebreus, mas um distanciamento de Deus. Assim como nós temos crescido no mundo, temos pregado o evangelho a todas as nações, a palavra tem sido alcançada a vários povos, mas alguns estão esquecendo. É necessário estar sempre relembrando que há um Deus para ser adorado, há um Deus para trazer resposta para nós, há um Senhor que governa os céus e a terra, e todas as coisas naquela época estavam sob o controle de Deus, e Deus permitiu que aquilo acontecesse para que Faraó e todo o povo do Egito entendesse que há um Deus que governa. E vocês vão entender isso quando vocês estão lendo a palavra do Senhor, e muitos já leram, muitos já identificaram. E nessa manhã eu quero trazer a memória. Foi necessário 10 pragas no Egito, e uma das maiores foi o primogênito. Irmãos, estamos passando um momento agora de apenas uma pandemia, é claro que sucessivamente de várias enfermidades, ou seja, aqueles que têm doenças respiratórias, cardíacas, enfim, outras enfermidades têm que ter o maior cuidado, para lembrar que há um Deus que controla a sua vida, a minha vida, mas há uma esperança, e essa esperança está depositada nos dias de hoje em Cristo Jesus, porque Ele morreu para nos salvar, Ele morreu para nos dar a redenção, nos reconciliar com o Senhor. Amados irmãos, Faraó era homem-deus, uma dificuldade muito grande para que o povo de Israel entendesse. Mas o que nós podemos aprender nesse primeiro tópico, irmãos, não existe nada impossível para o nosso Deus. Este é um dos princípios que a história da libertação do povo do Egito traz para nós. Para Deus, tudo é possível. Basta inclinarmos o nosso ouvido, dobrarmos o nosso joelho e continuarmos adorando, para que Ele possa trabalhar em minha vida, na sua vida, o seu propósito, o propósito do Senhor especificamente. E o que nós podemos continuar então? No ponto 2, Deus vê o nosso sofrimento. Deus estava vendo o sofrimento do seu povo. Deus nunca esqueceu do seu povo. Assim como nos dias de hoje, Deus não esqueceu de você. Minha irmã, você que está em casa, que tem mais de 55 anos de idade, seus filhos que ainda não podem ter a liberdade de estar nos cultos, nas escolinhas, lembra que Deus está cuidando de você. Mas Deus nos trouxe oportunidades atualmente, muito mais avançadas do que naquela época. Era a época ainda das luzes do azeite, hoje não. Hoje nós estamos falando com você agora. Você pode acessar ao canal da AD Marajó pelo YouTube, no Facebook. As suas crianças podem toda semana participar de uma escolinha. Então nós temos a condição de levar o evangelho até a tua casa, porque Deus trabalhou na vida do homem para que o homem desenvolvesse capacitação de levar o evangelho através do tempo, através da luz, para chegar até você. Mas o sofrimento daquele povo era muito grande, era uma escravidão grande. E Deus estava entendendo, Deus estava vendo. Eles estavam marcados pela dor. Estavam marcados pela dor da escravidão, da dor do descaso. Porque, meus irmãos, se faz a memória lembrar, quem tirou e quem levou a prosperidade para o Egito foi o povo de Deus, através de José. Aquele que era escravo, estava preso, se tornou o governante para trazer a bênção para o Egito. Não só para o Egito, para a nação de Israel e para todas as nações daquela época. Aliás, irmãos, não resta nenhuma dúvida para entendermos, conforme está escrito em Êxodo 5, 7 a 8, que Faraó era um homem terrivelmente cruel. E Faraó não sabia e nem conhecia a história de José. E claro que muito menos os seus auxiliares iam comentar com ele, porque para o Egito era importante que o Faraó crescesse e os seus auxiliares, os seus governantes também, fossem pousados à riqueza e aos cuidados, né? Porque para ele tudo era magnitude. As esfinges, as pirâmides, os palácios, e ele precisava escravizar alguém. E não nada menos do que para escravizar o povo de Deus. Mas, amados, é importante nós nos prepararmos para viver o que o Senhor quer que nós vivamos. E esse é um momento específico.
O povo estava escravizado. O povo estava dependendo da vontade de Deus naquele momento. E hoje, com esta pandemia que assola o mundo, algumas cidades, municípios, todo o setor econômico, todo o setor governamental, lembra-te de uma coisa: Deus está preparando para você viver o melhor dele. Ele tem o melhor maná, ele tem a terra que mana leite e mel. Então se prepare para viver isto. Ainda que demore mais 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu não sei. E não vou dizer nenhuma palavra, porque eu não tenho essa profecia. Mas uma coisa eu sei: está tudo no controle de Deus. Assim como foi aqueles 420 anos que o povo de Israel viveu ali no Egito. Houve um momento de graça concedida no governo de José, mas após a troca de Faraó, houve a dificuldade, a perseguição, a escravidão. Mas havia uma promessa, meus amados, havia uma promessa de viver o melhor, dada para Abraão. E o povo de Israel viveu isso, e nós vivemos essa promessa até hoje. Sabemos que somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus nas promessas dadas a Abraão. Um grande povo, uma grande nação, que o Senhor vai fazer de nós o melhor que Ele tem. Amém? É importante, irmãos, nós entendermos que após todo o momento de sofrimento, é até um pouco complicado na hora da libertação, na hora da fuga. Você está de frente ao mar, e a sua retaguarda, os soldados de Faraó. E agora? Vou morrer afogado ou vou morrer à espada? Eu não sei o que você tem passado nesses dias, se é o desemprego, ou se é a dificuldade de se locomover, ou se é as limitações, ou se em algum momento o medo. Mas uma coisa é certa: há um momento de festejar. Após o sofrimento, após aquela dor tremenda, o povo consegue então ter uma experiência espiritual, uma experiência sobrenatural. Ou seja, diante de tudo aquilo, Deus traça uma história para o povo na sua libertação. Assim como hoje, Deus está traçando uma história para você. Sair da escravidão, atravessar o mar e festejar no deserto. Aí você imagina, é melhor ser escravo ou viver morto pela serpente? Mas uma coisa é festejar ao Senhor, adorar ao Senhor, cantar ao Senhor e viver e comer das melhores coisas do Senhor no deserto, porque Ele trouxe a Páscoa da libertação. Ele te deu e deu ao povo de Israel a oportunidade de deixar tudo para trás, toda a escravidão, perseguição, e festejar. Prepare-se para festejar o melhor de Deus. Prepare-se para viver o melhor de Deus, seja na sua vida pessoal, familiar, profissional, porque Deus está preparando isso para você. É hora de celebrar, né? É hora de sair de qualquer escravidão e viver o sobrenatural. Ou seja, é importante nós aprendermos que no deserto que vamos ter várias oportunidades. É no deserto que as coisas se propiciam. Haverá e há momentos de contemplação sobrenatural de Deus. Essas são as palavras do nosso bispo Abner, e é necessário nós entendermos que ela é profética para nós. Ela é profética para os dias que há de vir. É profética para os dias de hoje. Esta oportunidade da palavra de Deus está chegando na tua casa, a tua família, para que você possa estar meditando, passando as páginas da tua Bíblia, relembrando e lembrando das grandes promessas que Deus, ainda que você esteja limitado a não sair de casa, a não ir trabalhar, a não vir ao templo, adorar o Senhor. Mas uma coisa é certa: é hora de celebrar. Prepare-se para celebrar, porque há e viverá momentos de grande contemplação. Ponto 3. Horas de Deus agir. Claro que Moisés ouvia a voz de Deus atentamente, teve as suas falhas, teve as suas dificuldades, mas não desistiu do compromisso que ele assumiu com Deus, em especial com todo o povo de Israel. Ou seja, não estava havendo, não acontecia nenhuma oportunidade de escape. Mas ele continuava persistindo, ele continuava ouvindo a voz de Deus, e o seu irmão transmitindo a palavra tanto a
Todas as dificuldades que eles passaram e as que eu passo, a que você passa. Igreja, você que está nos ouvindo em casa nesta manhã, Deus não apaga as suas promessas, nem da minha e nem da sua vida. Da mesma forma, Ele não apagou as promessas na vida do povo de Israel. Talvez você possa, em algum momento, estar se encontrando, como eu já citei, diante do Mar Vermelho. Ou muitas vezes, a sua retaguarda, o exército de Faraó. E você está para tomar uma decisão. E você não tem para onde escapar. Mas aí vem a promessa. E Ele vai levantar um homem. Ou muitas vezes vai levantar você mesmo, com fé, para manifestar em nome do Senhor, para que o Senhor possa operar em sua vida. Irmãos, há muita coisa que traz incerteza nesse momento. O próprio Covid, o desemprego, a desesperança, a falta de fé, a incerteza. Mas você que está em Cristo Jesus, está aliançado com Ele, com certeza, a cada momento, a crise é vencida. A cada momento, a cada dia, a palavra de convicção e certeza que Deus está governando. Mas, algo mais importante ainda, meus irmãos, é que com toda as dificuldades do povo de Israel, na hora do escape, na hora de todo aquele livramento, Deus ainda prospera. Deus abre a mão do despojo do Egito para que o seu povo viva bem. Consegue entender isso? Não é uma profecia desses dias atuais aí que tudo você consegue ser rico de qualquer maneira? Não, não é dessa forma. A prosperidade de Deus. O que aconteceu? Quando você abre a palavra de Deus lá em Êxodo 3:22, meus amados, foi concedido ao povo de Israel prata, ouro e até roupa para que eles pudessem viver no deserto. Percebe como Deus prospera na vida dos teus? Ele abriu mão do despojo do Egito para providenciar o bem-estar do seu povo. O próprio bispo Abner, ele faz um comentário sobre isso. Não é essa palavra de prosperidade pregada nas últimas décadas, de uma prosperidade como se fosse uma frase mágica. Não, é uma prosperidade abençoada por Deus, designada por Deus conforme a vontade de Deus. Amém? Deus tem o controle de tudo em tuas mãos. Já falei isso várias vezes, porque Deus, assim como você pode estar passando, como o povo do Egito passou pelaquela escravidão louca, aquela dificuldade, aquela perseguição, o Senhor não vai deixar de te socorrer. Porque Ele mesmo diz: não temais, estais quietos e vedes o livramento do Senhor que hoje vos fará. Esta foi a palavra profética que foi declarado para abrir o mar e o povo passar em seco, porque Deus foi e é fiel com a sua palavra. Amém, meus irmãos? Então nós gostaríamos de deixar nessa lição desta manhã, que você possa fazer mais a examinação de todos os textos comentados pelo nosso bispo, e você possa desenvolver e entender que para qualquer luta, para qualquer dificuldade, para qualquer caso, para qualquer pandemia, Deus tem um escape para a sua vida. E Deus tem isso, não importa quantos anos, e foram pouco tempo não. O povo de Israel tem uma história de muitos anos. E esse período no Egito, de José até o livramento, 420 anos. Se fossem os nossos dias de hoje, talvez seriam 8 gerações. 8 gerações vão fazer uma média de 50 anos. Muitos esqueceriam dos ensinamentos da vovó, dos ensinamentos da igreja. Muitos se desviariam, assim como eles também esqueceram. Mas aqueles que lembravam do Senhor, lembravam das promessas, continuavam dobrando os seus joelhos, continuavam adorando. Ainda que Faraó os proibisse, eles continuavam na sua presença. Ainda nos dias de hoje, meus amados. Você que ainda não pode estar no templo devido às nossas limitações, você que não pode estar em todos os cultos do mês, saiba de uma coisa: em breve, o Senhor estará abrindo as portas do céu. Em breve, o Senhor vai trazer a graça de uma forma soberana. Não sei dias, nem meses, nem ano, mas basta confiarmos e continuarmos firmes com o Senhor. E eu gostaria de encerrar nesse momento, dizendo o seguinte:
Todo o universo está no controle de Deus. Tudo em maior harmonia. Tudo não foge da atenção do nosso Deus. Ou seja, a história é bem clara sobre isso. E nós podemos lembrar de Paulo, quando escreve à igreja de Efésios, capítulo 3, verso 20, que fala o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Lembra disso, irmãos? Era o momento da mão de Deus operando em Israel. E hoje nós temos a graça maravilhosa do Senhor Jesus. Ou seja, graça, é Jesus vivo operando em nós. Ou seja, esta história de Moisés, o livramento do povo de Israel ali do Egito, é uma grande realidade para as expectativas e as perspectivas humanas. Não consegue visualizar uma saída diante de tremendas adversidades. Eles estavam fragilizados, escravizados, mas o nosso Deus foi e é poderoso, além daquilo que pedimos ou pensamos. Lembre disso. Eu não sei o que você está pedindo para o Senhor agora. Que acabe totalmente o Covid, está no controle de Deus. Que libere uma vacina, não sei, está no controle de Deus. Que cure os seus familiares que estão internados, não sei, está na vontade de Deus. Mas continua firme. Porque aqueles que clamaram ali no Egito, o Senhor deu o escape. E o Senhor vai te dar o escape. Tenha certeza disso. Ele não vai te abandonar. Amém? Quero te agradecer por esta manhã. Você possa participar das próximas. E inscreva-se no nosso canal no YouTube, AD Marajó, tanto na escola dominical, como no culto de estudo de quinta-feira, no culto de celebração, domingo à noite. Coloque as suas crianças para assistir a nossa escola infantil domingo às 9 horas, Marajó Kids. Você vai ser abençoado. E se você puder estar conosco aqui domingo, venha estar conosco celebrando. Estamos limitados, mas o Senhor tem dado graça e bênção ao nosso povo. E eu quero agradecer agora, orando em nome de Jesus, em particular, para que Deus possa dar um escape para você, que Deus possa trazer à existência aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem declarado, as promessas que você não esqueceu dele, porque ele não se esqueceu das suas promessas. Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa escola, obrigado pelo tema desenvolvido pelo nosso bispo, obrigado, Senhor Deus, por cada subtópico, ó Pai, cada referência, ó Deus, obrigado pela revelação demonstrada quando o Senhor libertou o seu povo, usando um homem, usando o poder da graça, usando a convicção, usando a resiliência, usando, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tinha, um homem, a fé, a obediência, a convicção, que ele seria um líder, e além de líder, ia levar o seu povo à libertação da escravidão. Assim, ó Pai, nos dias de hoje, assim como há 2000 anos atrás, o Senhor entregou o seu Filho por nós, e o seu Filho se manifestou na terra, para nos livrar de todas as perseguições, de todas as escravidões, de todas as enfermidades. O Senhor tem guardado na sua história. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, assim nós oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor seja com você e toda a sua família. Até a próxima escola dominical. Amém. Deu para entender?